Fala pessoal, aqui que vos fala é o Vini, bem-vindo ao meu canal de React. Eu vou estar trazendo aí o vídeo a pedido de vocês, o vídeo do Anus Vodgod versus Gilgamesh do Fate Stay Night, quem vence esse duelo mortal, do canal Thiago ZGB. Bora ver, né, esses dois monstros aí, pô, dois personagens muito foda, de dois animes totalmente diferentes, mas que tem um nível de força, nossa, descomunal os personagens, tipo, realmente, a Anus tem uma força muito gigantesca, cara. Pra quem viu um vídeo só dos poderes dele, essas coisas, já viu o quão incrível de fato ele é e uma espada que ele tem, uma espada tão poderosa, cara, tão poderosa. Cara, eu acho que essa espada deve ser bem mais forte que a do Gilgamesh. Eu acho, não tenho certeza. Por quê? Porque vocês vão entender, acho que no vídeo aqui ele explicando, né, o porquê a espada do Anus é tão poderosa, né? Tão ridiculamente poderosa a espada dele. Mas não significa que seja só a espada que dê a vitória pra pessoa, né? Os outros poderes também podem interferir. Mas vamos ver certinho aqui. Vamos ver o vídeo. Muitas pessoas acham que a maior discussão entre personagens, né, é Goku e Saitama, Superman contra Hulk, Naruto contra Ichigo. Aqui Enfim, sim. se você acha que essas lutas já Dependendo são do resultado, eu não vou falar muita coisa não. Eu tô pensando quem pode vencer aqui. Gilgamesh. Então, Quem vence? Bora trocar uma ideia eu tô nessa batalha. eu tô meio que um caminho pra saber quem que vai vencer nisso aqui. Então, tipo, quem vencer aqui eu não vou me importar muito não também, tá bom? Fala galera, beleza? Aqui que nos fala é o Thiago Tudo Mais e um duelo mortal, uma batalha mortal, como você queira. E hoje nós temos aí Anus Vodgod contra Gilgamesh. Dois grandes personagens, na minha opinião, são dois grandes personagens que batem de frente com várias entidades no universo Marvel, DC também, né? São bem poderosos. Quem pediu esse duelo aí, né, foi o Aoshin, me pediu aí Gilgamesh contra Anus Vodgod. Luizinho Rian também me pediu aí Gilgamesh contra Anus Vodgod. Emanuel Messias também me pediu Gilgamesh contra Anus Vodgod. E também o Caio Teorias me pediu também Anus Vodgod. Muita gente contra pediu, cara. Gilgamesh. E também a Mel Pra você ver, né? Os caras querem ver a força dos personagens. Gilgamesh contra Anus Vodgod. Então muito obrigado pelas sugestões. Se você quiser que eu traga a sua sugestão, o seu duelo mortal, seja de Marvel, DC, quadrinho, né, modo geral, animes, mangás, é só comentar aqui que eu vou estar trazendo na medida do possível, né, o mais rápido possível aí pra vocês os duelos. E claro, pra você não perder o seu duelo mortal, você tá ligadinho, cara, você não tá perdendo nada. Você tem que garantir aquela sua inscrição aqui embaixo, porque é só aqui que você vai ver aquele duelo que você tá querendo ver, que nenhum outro canal do YouTube faz na vida. Então você tem que estar inscrito aqui no canal. Muito obrigado. E vamos aí primeiramente então começar com o Anus Vodgod. Ele tem poderes e habilidades como o seguinte: super força, velocidade acima da luz, percepção extrasensorial, sentidos aprimorados, ele pode sentir o fluxo de poder mágico, imortalidade, ele sobreviveu mesmo tendo seu coração esmagado sem precisar de cura, né? Pode se reencarnar e também ressuscitar, mesmo sua fonte ou origem sendo apagada, ele ainda viverá. Regeneração, nível divino, né? Resistência abstrata, casualidade, transdualidade, absurdamente inteligente, mimetismo de poder, método no combate corpo a corpo, domínio de armas, absorção, ele pode absorver uma quantidade infinita de poder mágico, manipulação de medo, manipulação da morte e também manipulação da vida, né? Informação da análise, evolução reativa, apagamento de inexistência, interação não física, magia. Anus Vodgod dominou quase todas as magias possíveis, manipulação da escuridão, manipulação de elementos, necromancia, transmutação, telepatia, telecinésia, criação. Ele pode criar coisas que já existem no mundo através da magia. Acho que já dá pra ver que acho que metade do vídeo vai ser falando do Anus. Caraca, mano, é muito poder que esse cara tem, mano. É ridículo. Esse personagem é ridículo de forte. Pode parar o tempo, viagem no tempo, negação da imortalidade e também regeneração, manipulação da probabilidade, existência abstrata, manipulação conceitual, manipulação do vazio e também da fisiologia inexistente, aumento e também status e também redução de status, subjugamento da realidade. Ele também tem os seus olhos mágicos da destruição, que contém várias habilidades, tá? Então, para eu poder resumir, só vou citar algumas aqui. Por exemplo, desconstrução, nulificação de poder, apagamento da existência, anulação de poder, manipulação da lei, manipulação conceitual, manipulação do caos. Anus Vodgod também, ele ainda também tem uma resistência também a muitas outras coisas. Por exemplo, a manipulação do medo,
construção, manipulação da mente, manipulação do espaço também do tempo, apagamento da existência, reflexão de ataque, manipulação da morte, manipulação conceitual, manipulação de estilo e também muitas outras resistências. Além disso, Anos Vorda também tem várias armas, mas a mais conhecida é a Venus Doa. Ele tem todos os poderes citados que você que tá junto com as suas resistências. Essa espada é ridícula, cara. Gilgamesh tem super força, velocidade. Gilgamesh ele pode atingir velocidade acima da luz. Controle de armas, ele possui uma forma, né, forma de protótipo de cada nobre fantasma possível e também todas as outras coisas criadas pelas mãos humanas. E pode disparar eles de portais, né, controlar sua trajetória e também pode colocar portais em todos os tipos de ângulos. Viagem dimensional, armazenamento dimensional, força de vontade absoluta. A força de Gilgamesh, ela é incrível, né? A força dele é incrivelmente forte, nem todo o mal do mundo pode corromper o seu ego. Influência social, também manipulação da mente, manipulação de eletricidade, gelo, fogo, veneno e assim vai, né? Reflexão de ataque, projeção de energia, criação de campo de força, invocação, necromancia, regeneração, imortalidade e negação de magia com a nobres fantasmas, distorção da realidade e também manipulação de energia. O Santo Graal pode conceder o desejo e também distorcer o mundo fazendo uma singularidade. Manipulação de almas, manipulação de informações, armamento conceitual, manipulação do espaço e também do tempo, manipulação da lei, negação da casualidade, manipulação profana, manipulação da casualidade e também manipulação do próprio destino, armas biológicas, clarividência, análise de informação, sentidos aprimorados, percepção extrasensorial, precognição, retrocognição e também consciência cósmica, projeção de energia, aumento de dano, manipulação conceitual, transmutação, aumento de status, resistência à manipulação de elementos, manipulação do vazio, apagamento da existência, manipulação da probabilidade, deformação da realidade, manipulação do tempo, criação de ilusões, manipulação de dimensão superior, manipulação do caos e também manipulação quântica. Vamos agora aí pro combate. Caraca. Gilgamesh deu pra ver aí, né, cara? Bastante poder pra ambos. Ai, meu Deus do céu, que luta vai ser aí. Meus amigos, assim, terei inveja, tá? Você vai ver fanboy aqui doido nos comentários aqui embaixo se rasgando pra ver quem realmente vence. Gilgamesh, ele é o rei dos heróis, tá? Ele domina e também tem armas ilimitadas à sua disposição. Mas Anos Vorda também tem mais do que algumas armas também do seu lado. Ele conhece muitos feitiços poderosos, até mesmo o feitiço da ressurreição. Então, como burlar essa limitação das armas do Gilgamesh? Como derrotar o cara que se diz, né, ser invencível só com as armas? Bom, primeiro que não tem como Gilgamesh ficar sem seu arsenal, né, numa luta com sua porção da Babilônia. Afinal, é algo que é infinito, né, de tantas armas que esse cara tem. Então, o Anos Vorda, para ele tentar zerar as armas do Gilgamesh, né, dele, isso seria impossível. Mas, ainda assim, há como o Anos Vorda tirar uma vantagem disso. Se você considerar que o Gilgamesh tem todas as armas criadas e vindas pela história da humanidade, até mesmo as armas mais modernas possíveis, por exemplo, um jato, um helicóptero, enfim, né? Gilgamesh também não pode ser morto porque ele simplesmente voltaria à raiz ou ao lugar onde a raiz leva para ele renascer. Além disso, as suas armas também podem facilmente destruir o mundo. Sendo a mais específico, né, a espada destruidora é a nobre espada fantasma mais valorizada pelo Gilgamesh. Algumas das armas do Gilgamesh pode destruir conceitos. Só que não é só isso, tá? A espada mais poderosa do Anos Vorda é a Venus Doa. Também destrói conceitos e algumas coisinhas a mais. Mas essa luta não se trata de quem vai conseguir voltar vivo ou não. Afinal, tanto o Anos Vorda quanto o Gilgamesh, né, no caso aqui sendo mais específico o Anos Vorda, mesmo tendo a sua origem vulgo história apagada, destruída, ele ainda voltará. Tanto quanto o Gilgamesh quanto tanto o Anos Vorda também tem poder para poder bloquear a magia dos outros e torná-los nulos. Se o Anos Vorda bloquear o portal das armas do Gilgamesh, né, a luta poderá ser unilateral, conforme a situação desejar. O que é unilateral, Thiago? Eu sei que alguém deve estar se perguntando sobre isso daí, tá? Unilateral, jovens, é quando apenas o único lado vai ter vantagem, ou um lado que vai ter mais chance de vencer, nesse caso aqui, né? Todas as armas do mundo que existem na humanidade, melhor dizendo, né, na história da humanidade, Gilgamesh também as possui automaticamente no seu cofre e pode ser usada contra qualquer um. Mas tem um porém, Gilgamesh não tem nenhum acesso ou mesmo não teria nenhum tipo de arma parecida com a própria Venus Doa ou qualquer outra arma do Anos Vorda. Por quê? Simples, porque o Anos Vorda, ele é um rei demônio, seu sangue ou sua origem, tá, é praticamente de um deus, tá? Não é um deus literalmente, tá, mas ele é praticamente
como deu, né? Ele viveu com humanos, mas a sua espada, Venusaur, faz parte do próprio Anusvordia. Não é algo que foi criado por os humanos, ou dos humanos em si, né? Ou que ficou gravado na própria história. Não, Gilgamesh não teria como tirar do seu portão da Babilônia alguma arma do Anusvordia. Os portões da Babilônia possuem todas as armas registradas da história desde o início do nascimento até os fins dos tempos. Então Gilgamesh ele poderia tirar alguma arma do seu portão da Babilônia que pudesse ser efetivo no Anusvordia. Anusvordia também tem algumas outras armas além da própria Venusaur, né? Por exemplo, a espada todo-poderosa, o Alevin Girma, uma espada divina criada por Arcana, que se alguém o pusesse para fora da sua bainha, sua raiz do presente, passado e futuro seria instantaneamente apagada da existência. E também a espada duas leis, né? Que fora ou também tem outras armas também que ele evita de usar, ou mesmo ele usa pouco, tá? Gilgamesh ele também pode resistir à espada do Anusvordia, uma espada duas leis, por exemplo, tá? Ou mesmo alguma dessas espadas, tá? Dele não poderia machucar o Gilgamesh, porque o Gilgamesh ele tem a manipulação da causalidade passiva, que decide o que é e o que não é. Então, no resumo geral, tá? O Gilgamesh ele tem a capacidade, tá? Ou melhor dizendo, ele tem a sagacidade de ser capaz de anular todos os ataques direcionados a ele, principalmente com a habilidade chamada de as 10 coroas. Essa habilidade do Gilgamesh, sim, poderia ser muito bem ser usada, tá, contra a arma mais poderosa do Anusvordia, tá, a Venusaur, onde o Gilgamesh poderia decidir o que é ou o que não é. E a espada do Anusvordia, onde o próprio conceito da espada seria mudado completamente. Não é só a espada, tá, mas como também todo o conjunto do Anusvordia. Manipulação conceituais de caras que enfrentam o Gilgamesh em um grau menor não tem efeito sobre o Gilgamesh. Uma das muitas vantagens do Gilgamesh ele poderia fazer contra o Anusvordia, tá, seria ele usar a sua própria Enkidu, onde o Gilgamesh usaria a corrente para poder segurar o Anusvordia, e essa corrente, não importa com a sua força ou poder da pessoa, tá? Seja, quanto mais forte você é, mais inútil você se torna para a própria corrente. Mas tem um porém, essa corrente ela tem mais efeito para seres divinos do que para seres não divinos em si, tá? Como o Anusvordia não é um deus em si, um ser divino 100%, Enkidu não teria o efeito 100% que teriam contra um ser divino, tá? Mas seria sim uma das ótimas opções para poder prender o Anusvordia e também usar um selamento nele, tá? Apesar que eu também discordo que poderia fazer surgir efeito, afinal, Anusvordia também tem selamento, também pode quebrar selamento, não importa o nível que seja. Anusvordia também pode copiar magias ou certo tipo de poderes ou habilidades em si, mas o Gilgamesh também tem resistência ao mimetismo de poder, né? Assim como o Anusvordia também tem. Então, ambos ficariam no impasse de copiar o poder do outro ou anular o poder do outro, né? A versão do Gilgamesh do anime, né, de Fate, é a mais nerfada do Gilgamesh possível. Gilgamesh, ele é bastante arrogante, tá, burro, e também não possuía quarto suas habilidades originais, como por exemplo, a própria 10 coroas. Além disso, Gilgamesh também nunca foi morto em Fate Grand Order, né? Ele só morreu devido ao excesso de trabalho. Ele também sempre pôde reaparecer sempre que morresse, já que o mundo dos mortos é o seu quintal de casa, né, que ele conhece muito bem. Gilgamesh de Fate Strange Fake, ele tem a maioria das habilidades, como por exemplo hacks, como o portão da Babilônia e a própria EA. Gilgamesh ele tem todas as suas invenções da humanidade. Ele também literalmente tem a arma mais apropriada para todos os propósitos possíveis, onde cada uma dessas armas que ele tem, tá, que ele pode invocar, ele tem suas próprias habilidades, tá? Ela tem suas próprias habilidades, algumas delas conhecidas, outras também como não conhecidas, que o Gilgamesh também não conhece de direito, que inclusive com apenas um único toque de alguma dessas armas, tá, que o Gilgamesh vai invocar, automaticamente ativa a habilidade dessa arma. Falando agora no Anusvordia, tá, ele não pode ser manipulado pelo próprio destino. Mesmo que você volte no tempo antes que o destino seja alterado, ele pode destruí-lo. Ele não é apaixonado por nada. Além disso, os ataques corpo a corpo do Anusvordia são tão bons quanto o de Gilgamesh. E se essa luta fosse pro combate corpo a corpo, a cada golpe acertado um no outro, ambos podem negar o fator de cura um e no outro, em seus corpos, né? Então, tanto o Gilgamesh quanto o próprio Anusvordia, ambos vão conseguir se cortar, mas também vão conseguir se anular e também anular a própria regeneração alta dos dois. E principalmente, não vão morrer completamente. Mesmo que Anus use essa espada Levine Girma, o que daria ao Anus a capacidade de usar essa espada por causa da sua própria Venusaur, onde o verdadeiro poder dessa espada, né, dessa arma, é que ela pode cortar qualquer coisa,
coisa, não importa o quão destrutivo seja, por mais que essa espada seja poderosa, no universo de Fate, pelo menos usado então tudo o que Gilgamesh enfrentou, né, não tem nada comparável à própria Venezerra. Que inclusive, se você sabe, tá, se existe alguma outra arma que o Gilgamesh já enfrentou comparado à própria Venezerra, né, do Anos Void, que é tão forte, tá, quanto ela, comente aqui embaixo que eu vou estar lendo aqui nos comentários também, tá? Mas enfim, mas isso não diminui o fato de que o Gilgamesh também tem escudos muito fortes, tem uma resistência à magia e também pode bloquear movimentos direto nele. Na minha opinião, o maior problema pro Gilgamesh de enfrentar o Nusvordia seria a Venus Dorna, né, e os olhos da destruição do próprio Nusvordia. A Venus Dorna, a espada mágica do fundador que pode destruir todas as coisas da criação, seja então a providência, destino ou milagres, eles não podem fazer nada além de se curvar e desaparecer diante disso. Não importa o quão duro, eterno ou infinito seja, a Venus Dorna irá destruir junto com a sua razão. Antes dessa espada destruidora de princípios, toda razão não tem sentido, o que resultaria na destruição dos escudos, armas e o próprio Gilgamesh. Essa é uma espada muito apelona, cara. Coisas mágicas, por exemplo, como distâncias e também dimensões, são irrelevantes perante a Venus Dorna, né? Perante essa espada, toda razão se transforma em nada, e por isso que é inútil pensar com que ela pode ou não fazer. O único princípio que a Venus Dorna permite que exista é a destruição dos inimigos do Anos Void. E é isso porque o Anos Void, ele é inigualável em questão à destruição. E todo destino, ele é destruído e todos os inimigos serão destruídos, reduzidos a nada pro próprio Anos Void. O Anos Void também tem seus olhos da destruição, tá? Os olhos mágicos que têm as diversas propriedades possíveis, tá? Esses olhos, ele pode anular qualquer poder mágico perante ao Anos Void. Os olhos também são capazes de destruir ou desintegrar tudo que o Anos Void desejar. Isso inclui também a mente da pessoa e a magia em si, o que seria um perigo imenso para o próprio Gilgamesh. E por mais que o Gilgamesh seja eficaz nas suas habilidades, tá, em si, armas, e queira atingir diretamente o Anos Void para matar ele, tá, diretamente na cabeça dele, além disso não surgir efeito, né, porque ele tem um fator de cura muito grande, além do Anos Void não ter nenhum tipo de fraqueza física em si, os olhos dele irão agir automaticamente para poder destruir poderes que irão tentar afetar o Anos Void. Por exemplo, destruir o próprio tempo que seja parado. E sabe quando eu falei que uma das maiores vantagens do Gilgamesh sobre o Anos Void seria suas 10 coroas reais, onde o Gilgamesh poderia mudar o conceito do Anos Void, o que é ou o que não é? Então, esse poder do Gilgamesh até sim pode ter vantagem por um certo momento, mas os olhos mágicos do Anos Void também podem mudar e também manipular os conceitos das coisas, onde o poder dos olhos mágicos dele se tornará a destruição em forma mais caótica possível. E esse poder pode destruir até mesmo o indestrutível. Fora que isso também ele é um efeito colateral aos olhos que propõem, né, isso, porque os olhos dele também é capaz de destruir a própria ordem e a razão. Caso houver uma contradição entre os olhos mágicos e o motivo do que deve ser destruído, Anos Void ainda vencerá unilateralmente. E para resumir, Anos Void ainda irá manipular e destruir a ordem, que são as leis e conceitos que definem e também mantêm o mundo, incluindo também ordem semelhante à ordem da criação e a ordem também da própria destruição, que existe antes e depois da existência do mundo. E também o Pai Celestial de Deus, ordem, da qual a outra ordem acaba dependendo uma da outra. Então, as 10 coroas acaba que não sendo totalmente útil, né, 100%, afinal, elas iriam se colidir com os olhos do Anos Void. Gilgamesh também tem a sua arma mais poderosa, né, que é a própria IA, que simplesmente girando então pode distorcer o tempo e o espaço. Em Fate Strange Fake, foi descrito como destruindo a própria criação. O que quer que a IA atinja é enviado de volta ao vazio, retornando então ao nada. A espada dobra a própria realidade. Outra coisa importante também do Gilgamesh é a própria Shanaba, Imuru do próprio Gilgamesh. Essa é basicamente uma versão do Gilgamesh onde ele fica todo poderoso, né? Com ela ele pode ver todas as possibilidades, considerando então a precognição. Mas o Anos Void também tem essa mesma habilidade, né, de precognição. A próxima coisa é que os ataques básicos do Gilgamesh têm a potência Ai, meu Deus do céu, cara, o que tá capaz de atacar acontecendo e aqui? derrubar 72 deuses demônios em Fate. Esses deuses demônios Quando você acha que o Gilgamesh vai pegar vantagem, o Anos vai iguala ou supera. Para poder derrubar esses deuses, né? O Gilgamesh também tem muita mana, né? Ou magia, como você queira. O criador de Nasuverse, né, disse que o Gilgamesh tem uma quantidade incrível de mana, o que poderia ajudar ele a lutar por muito e muito tempo. A EA, que é a espada, né, tem um efeito tipo Kryptonita dos próprios Superman, né? Tipo Kryptonita, que para tudo que se origina após o Big Bang, onde ela pode separar o espaço e o tempo. O Gilgamesh também tem uma quantidade infinita de armas de todos os tipos de hacks também, né? Por mais que o Gilgamesh ele tenha 10 coroas que pode decidir o que é e o que não é, o que basicamente significa que ele decide o que o Anos Void poderia fazer e o que também não poderia, esse poder do
Gilgamesh pode ser combatido com os olhos mágicos do Anos Void, né? Que eu acabei de citar, que eu citei aqui. Que pode fazer a mesma coisa. Também acaba tendo o próprio Hax, anular a magia, e o que poderia evitar a anulação da magia do Gilgamesh no Anos Void. Basicamente, os olhos do Anos Void seriam um contra-ataque perfeito. Caso o Anos Void não tivesse os olhos, ou mesmo seus olhos dele não fosse tão poderosos, né? Pra falar a verdade, o Gilgamesh poderia ter a autoridade do Anos Void, que basicamente o faria substituir as habilidades dos seus próprios oponentes. E a própria EA até pode rasgar a realidade, planos superiores de existências e assim vai. Mas para isso, o Anos Void também tem essa própria espada, né? Venus Dorna. E há outras espadas dele também que são muito poderosas, né? Que seria também o contraponto perfeito. Gilgamesh também tem o seu barril preto, né? Que destrói a própria imortalidade. Seria interessante, mas não o suficiente. Afinal, mesmo o Anos Void tendo sua imortalidade em risco, né? Essa ameaça de perder a imortalidade não prejudicou ele. Afinal, o próprio Anos Void, mesmo a sua origem, cara, dele sendo apagado, o cara ainda volta à vida. Então, meio que o barril preto do Gilgamesh seria inútil. Gilgamesh também tem outras habilidades apelonas. Por exemplo, a imersão que lhe permite viajar livremente da ficção para a realidade e vice-versa. Essa é uma habilidade muito apelona, mas que não levaria o próprio Gilgamesh à vitória por completo. Em outras histórias também de Fate, onde o Gilgamesh ele é bem mais poderoso, ele até sim pode existir em uma dimensão mais alta do que o próprio Anos Void, mas isso não impede do próprio Anos Void destruir tudo com essa espada Venus Dorna, né? Que corta qualquer dimensão, realidade e assim vai. Não importa onde pegar. Mas o pior de tudo nem é isso, tá? O Gilgamesh ele é um cara que é muito arrogante, orgulhoso e dificilmente vemos o Gilgamesh lutar com tudo, 100%, tá no 100%. O que poderia levar o Gilgamesh a subestimar o seu inimigo e também levar ele à derrota. Mas se considerarmos que ambos nos seus auges e se esquecermos essa arrogância do Gilgamesh, essa seria uma das melhores batalhas, melhores lutas que poderia acontecer. Quem vence? Essa é uma luta muito equilibrada, muito difícil de falar ao certo de quem vence. Algumas pessoas conhecem o Gilgamesh só por causa do anime, mas não se engane que aquele Gilgamesh é o auge dele. Não, aquilo é a versão mais fraca ou nerfada dele. Mas essa batalha de Gilgamesh contra o Anos Void seria decidida nos detalhes. O Gilgamesh ele pode ter vários tesouros que poderiam spamar várias armas no próprio Anos Void. Atacar ele em vários lugares, né? Vários lugares onde dificilmente Anos poderia escapar. Mas tem um porém. Golpes físicos, como falei, não afetam drasticamente o Anos Void. Além disso, os ataques lançados pelo Gilgamesh com essas armas, mesmo sendo certeiro, Anos Void ele é insano na velocidade. Por exemplo, quando o Anos Void foi casualmente mais rápido que o próprio Gazel, que literalmente se transformou em luz e lançou a velocidade da luz, na tentativa de interceptar o próprio Anos. O Anos Void também demonstrou a capacidade de reagir a coisas mais rápido que ele, bloquear ou até mesmo pegar, por exemplo, a Chiki-Tokten, a lança mágica de sangue carmesim do código Aegis, que transcende o espaço e o tempo, e não tem o conceito de tempo ou a distância entre oponentes, e qualquer tipo de armadura ou velocidade não há nada na frente dele. Então dificilmente o Gilgamesh conseguiria usar seus tesouros do Anos Void como ataque surpresa ou algo mesmo para poder atacar de várias direções. O único problema são as habilidades de cada arma que ela tem, que dependendo da habilidade, se for, né, poderia ajudar o Gilgamesh, mas dificilmente acho que seria um problema pro Anos Void. Afinal, Anos Void também tem várias habilidades com seus olhos demoníacos também, que pode contradizer isso, contra-atacar isso, né? Quem vence o duelo não é apenas um vencedor por vencer facilmente, ou vencer porque é muito superior ao outro. Quem venceria esse duelo é porque tem tantos hacks, habilidades, magias para contra-atacar, tantas armas coisas quebradas, e um né? suporte gigantesco que poderia ajudar ele no momento mais crítico. Na minha opinião, quem venceria esse duelo seria o Anos Void, por ele ter um contra-ataque mais aperfeiçoado do que o próprio Gilgamesh. Ter os seus olhos mágicos absurdos de suporte, armas tão poderosas quanto o próprio Gilgamesh, e se não for a mais poderosa. E claro que por mais que ambos não vão morrer, Gilgamesh ele tem uma morte, entre aspas, temporária, né? Onde ele vai renascer em outro corpo, como alguma das séries de Fate. Já com Anos Void, mesmo a sua origem, vulgo história, sendo apagada, destruída, ele ainda viverá. Ele só voltará pro outro corpo com o seu próprio feitiço de reencarnação dele mesmo. Mas quem você acha que vence? Anos Void ou Gilgamesh? Comente aqui embaixo, aproveite e se inscreve no canal para você ver mais conteúdo sobre Gilgamesh, Anos Void, duelos, mais batalha com esse personagem, com outros personagens que você tá pedindo aqui embaixo nos comentários. Muito obrigado, é muito importante. Olha, nessa parte de fato, né, teve uma luta de ambos nas suas versões mais poderosas, né? Não tinha nem como mais determinar aqui. Por quê?
Foi usado o auge dos dois personagens, os poderes dos dois personagens ao seu máximo, todas as armas disponíveis dos dois ao máximo, então foi uma batalha muito difícil. Você viu até o quanto que ele foi explicando, tanto do Gilgamesh quanto do Anos. E quando ele explicava de um, ele sempre ia falar que o outro tinha a mesma coisa ou era superior às habilidades que o outro tinha pra mencionar, né? Então, de fato, foi um duelo bem disputado mesmo. Viu que são ambos personagens muito quebrados. Eu não conheço a história do Gilgamesh, por isso que eu vejo o vídeo, né? Eu não sei o seu auge total como que é, quão quebrado ele é. Mas se for o auge total igual ele pegou e explicou aqui no vídeo, né? O Thiago explicou aqui no vídeo. É bem provável que deve ser, né? Porque senão ele não faria o vídeo falando sobre o auge do Gilgamesh aqui, né? Também sobre sua força, todas as suas armas disponíveis. Só que esse personagem Anos, cara, ele tipo, não tem uma coisa que define esse personagem. Cara, não tem o que pare esse personagem, basicamente. Eu já vi duelos desse personagem contra outros personagens, já vi o quão ridiculamente absurdo esse personagem é. Então, eu já meio que tava esperando isso no começo do vídeo que eu falei lá, que eu já sabia qual que era o caminho que ia seguir, qual personagem provavelmente ia ganhar. Meio que já sabia que seria ele. Por quê? Porque eu já vi tantos vídeos desse personagem, tantos outros inimigos, né, outros personagens que ele já enfrentou em duelos mortais e viu quão ridículo esse personagem é. Aqui ele enfrentou um cara basicamente do mesmo patamar. Então foi uma batalha muito acirrada mesmo. Mas ainda concordo com ele que eu acho que o Anos ainda venceria. Pela tanto quantidade de vídeo que eu já vi, tá? E os poderes que eu vi do Anos. Mas eu acabei de ver também o do Gilgamesh. Se faltou alguma coisa do Gilgamesh coisar, sinto muito aí, eu não sei, porque o que eu vejo é os vídeos que você exibia. Então, se caso faltou alguma coisa aqui do Thiago que o Gilgamesh daria vantagem pro Gilgamesh, eu não saberia, porque eu não vi. Mas o que ele explicou aqui no vídeo, eu acho também que a quem venceria aqui seria o Anos, por um personagem que é um ridículo, ridiculamente quebrado, igual ele. Mas então é isso, pessoal. Valeu por quem acompanhou até agora. Se gostou, é só curtir, se inscreve no canal. Deixa nos comentários um vídeo, uma música pra mim estar reagindo, beleza? Vou indo nessa, falou, até a próxima e fui.